Olá, boa noite para quem já está chegando. Eu sou Carol Rosignoli e hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo na educação. O que é ser uma professora ou uma professora que ao mesmo tempo é empreendedor? Como é essa jornada de empreendedorismo que vai em paralelo e que faz parte da jornada na educação? E para falar sobre isso, a gente convidou o professor Rodrigo Terra. Além dele ter algumas iniciativas próprias muito bacanas em educação, que eu vou deixar ele apresentar, que são o Duvidando e o Makerzine, ele pensa parecido com o Anexo e ele acredita que dá para levar uma jornada de empreendedorismo junto com a educação. E a gente acredita que esse tipo de pensamento ajuda a gente a mudar as coisas, mudar a nossa realidade, transformar o mundo à nossa volta. Então, eu vou chamar o professor, ele já está aqui. Boa noite para quem está chegando agora. E vamos ver como faz isso. Aprendo de novo. Vamos ver se o Rodrigo já está chegando. Olá, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Olá, Carol, boa noite, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Beleza. Me ouve bem? Dá tudo bem, o som tá ótimo, o meu som também tá bem? Tudo certo por aqui. Se alguém tiver algum programa para ouvir a gente, puder mandar um joia, um aviso aí nos comentários. É difícil de ler, eu ainda tenho dificuldade de ler comentário enquanto gravo live, mas a gente vai aprendendo e melhorando a cada vez, né? Legal. Rodrigo, se apresenta, conta quem você é, o que você está fazendo aqui. Vamos lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, com a Carol, com a Nexo. Eu acho que mais interessante ainda é poder encontrar pares, né, pessoas que pensam próximos, assim, da gente. A gente sente um calorzinho no coração que é muito bom, a gente não tá fazendo isso sozinho, né? Enfim, eu sou professor de física é, e trabalhei há mais de 16, 17 anos na área, até que eu fui convidado para fazer uns vídeos, né, para fazer videoaulas, e aí parece que virou uma chavinha assim na minha cabeça e eu comecei a trabalhar com tecnologia educacional e comecei a questionar bastante esse ensino tradicional no meu caso de física, né, mas eu acabei percebendo que é em todas as áreas, né. Então, há Uhum. uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos, eu passei a focar, né, os meus estudos e os meus trabalhos em tudo que estava atrelado à tecnologia educacional, a metodologias inovadoras, e, enfim, basicamente falando, esse o professor Terra. Legal. Aproveitando que você se apresentou e contou, e é interessante que a sua jornada é parecida com a minha, em termos de tipo, começar Uhum, na sala de aula e aí passar a ser convidada a gravar aula de alguma forma, e até se uhum, envolver com formação de professores, entender isso como uhum. uma rota interessante, né? A gente conversou sobre isso antes da live, então até devia ter gravado, mas não gravamos. Conta pra gente, por que você se tornou professor? Como que foi essa jornada? Como que você chegou até aqui? Legal. Bom, a minha ideia inicial não era ser professor, né? A minha ideia inicial era ser piloto da aeronáutica. Aí Nossa, é bem, bem diferente. é diferente. E aí o primeiro vestibular, né? O primeiro concurso que eu prestei foi para a Academia da Força Aérea, concorrendo a uma vaga de piloto, né? E aí, no meio do caminho, eu descobri que eram 20 vagas, eu não li o edital direito, eram 20 vagas. Se eu tivesse descoberto depois da prova, tudo bem, né? Mas eu descobri durante a prova, né? Aí Nossa, que pânico. eu olhei no meu número de inscrição, era 20 mil e não sei quanto. Eu falei, nossa, gente, não dá, né? E aí, obviamente, que eu não passei, né? Já tinha bloqueado tudo que precisava bloquear para não passar. Se Aí, tinha alguma chance, né? Mesmo já tendo se era, né? desenvolvido, tendo habilidade para isso, já era. O pânico travou tudo. Travou tudo. E aí depois disso eu pensei, bom, eu não vou ser piloto, mas eu posso construir aviões, né? Aí eu prestei a prova de engenharia aeronáutica, na época era 2001 para 2002, eu prestei a única prova que tinha, o único concurso, né? Que era o ITA, Engenharia Aeronáutica. Aí, pela dificuldade, né? Obviamente eu não passei.
E aí Super. eu. Também super tradicional, né? Aquela Sim, prova bem sim. quadradinha e tal. Pois é, né? Extremamente complexa a prova, né? Aí depois disso, né? Mais um pensamento aí foi: bom, eu não posso pilotar avião, não posso construir avião, então eu vou tentar entender, né? Como que essas coisas que voam funcionam, né? E aí eu fui parar no curso de física, né? Aí eu prestei física, aí a gente sabe que a concorrência é baixa, né? É, então, Todos os assim, cursos de licenciatura, né? Cada é vez um mais ponto. a tendência é ter, infelizmente, cada É vez menos gente interessada em seguir a docência. Quem sabe hoje a gente também conversa um pouco sobre isso, né? Por que será? Eu acho super válido qualquer conversa que envolva educação, mas assim, principalmente essa, né, de estimular quem está de fora, quem não conhece, para chegar mais, né, para a educação, porque a gente precisa de gente, né, Com a gente precisa de certeza. gente com ideias novas, né. Enfim, aí eu estava entre o bacharel e a licenciatura, né, e aí eu pensei, não gostaria de ficar dentro de um laboratório, né, ou dentro de uma sala sentado, e acabei escolhendo pela licenciatura, mas preciso deixar bem claro que eu não sou um professor frustrado por não ter sido piloto, né? Descobri que trabalhar com alunos, trabalhar com gente era muito mais legal do que pensar em pilotar avião. Inclusive, depois de um tempo, né, acho que no terceiro ano da faculdade, acabei fazendo um estágio de iniciação científica na aeronáutica, e aí comprovou de vez que eu não queria aeronáutica, né? Eu queria mesmo era estar na sala de aula. E aí foi Ah, que isso, aí legal. virei professor. Que legal. Apesar de não ter tido uma jornada igual à sua, né? Até porque cada um é único, eu também tinha esse medo de. Não era bem que eu. Eu sabia que eu queria ser professora, mas eu Uhum, tinha um pouco de medo. Então, antes de tomar essa decisão, eu pensei em outros caminhos, sim. Então, eu pensei em jornalismo, porque eu gostava bastante de escrever, acabei virando professora de português, né? Faz sentido. uhum. Inclusive, fiz um ano de gestão ambiental porque eu tinha um pouco de medo de admitir para mim mesma e para todo mundo que eu queria ser professora. Na época, porque a gente cresce ouvindo que o professor vai ganhar mal, né? Sim, isso é premissa, né? E infelizmente essa é a realidade de grande parte dos nossos colegas de profissão, né? Porque é uma profissão que tem um piso salarial muito baixo e tal, né? Para uma pessoa formada, etc. e tal. É. Mas em segundo lugar também, eu tinha esse medo, e aí já vou usar isso para puxar a conversa para o próximo tópico. Eu tinha esse medo porque eu achava que a carreira da gente ela vinha dentro de uma caixa. Então eu achava que se eu virasse professora, eu ia ser professora o resto da vida. Então eu ia entrar aqui, e assim, adoro ser Hum, professora, adoro dar aula, né? Mas eu achava que aquilo era uma sentença para minha vida, que eu ia entrar às 7 horas da manhã, sair 6 horas da tarde, corrigir uhum. 350 provas por trimestre. Imagina dando aula de redação, o que significa isso na vida da pessoa? Tipo, é muita prova para corrigir. E eu achava que era isso, né? E depois, com o tempo, conforme eu fui me desenvolvendo na profissão e aí assumi Aham. algumas posições de gestão escolar e entrei em contato com esse tal desse empreendedorismo, eu fui descobrindo que não é bem assim, né? E que a gente pode ter várias carreiras em uma e que a gente pode trilhar e desenhar nosso próprio caminho. E acho que é um pouco sobre isso que a Sim. gente vai falar agora. E aí eu queria falar sobre um dos caminhos que você trilhou, né? Que você desbravou sendo professor, que é o Makerzine, né? A Makerzine, não sei se ele é menino ou menina, me conta. Como que surgiu? O que que é esse canal? E da onde que veio essa sua ideia de empreender nessa direção? Legal. Só para contextualizar, eu acho importante eu falar um pouquinho antes do Duvidando, tá? Legal, manda bala. Tá. A ideia do Duvidando, ela surgiu junto com a minha esposa, que também é professora, né? Um casal de professores, né? Ela é professora de arte, história da arte. E aí a minha ideia inicial, né, era montar um cursinho de exatas. Porque eu percebo que os professores de exatas às vezes acham que só existe exatas no mundo, né? E aí eu tava com essa ideia, vamos fazer um curso de exatas e tal. Aí ela falou, por que não ter redação nesse curso? Né? Aí eu Gostei comecei a dela. pensar. A próxima live eu vou É, fazer com ela. aí a ideia começou assim, já que vai ter redação, por que não ter
gramática, por que não ter as outras, né, matérias? E aí a gente pensou, né, em toda a estrutura, e aí a gente fez o Duvidando. E a proposta inicial do Duvidando é que ele seja um complemento para as escolas, né, que são vídeos que estão oferecidos gratuitamente no YouTube, com todas as matérias, e eles têm tradução para Libras, todos eles têm tradução para Libras. Então a gente tem uma equipe com todos os professores, todas as matérias, e tem uma equipe também com intérpretes de Libras. E assim, é uma coisa que eu sempre falo, é um orgulho muito grande ter feito, né, desenvolvido o Duvidando, mas é muito absurdo que o Duvidando seja a primeira iniciativa assim com Libras, né, no YouTube. E aí depois a gente foi amadurecendo mais a ideia e a gente chegou num ponto que assim, a gente tem 3 contemplados aí, né, nesse mundo de educação. A gente tem as escolas, a gente tem os alunos e a gente tem os professores, né? E desse trio, o menos contemplado é o professor, é a professora, né? Então assim, não tem uma troca de experiência, não tem um grupo onde essas pessoas conversam, né? E aí, assim, pelo menos para mim, e eu acho que isso se estende a muitos outros professores, os melhores exemplos, as melhores metodologias, enfim, as melhores práticas que eu tenho das minhas aulas, elas não vieram de uma outra sala de aula, né, que eu estava sentado aprendendo, mas elas vieram de uma conversa informal que aconteceu, sei lá, numa casa, numa visita que a gente foi fazer um amigo, que também é professor, ou num bar que a gente sentou para conversar e esquecer de trabalho, mas a gente sempre volta nesse assunto, né? E aí são esses exemplos esses pontos, né, que me fizeram pensar no Makerzine. Por que não criar um espaço de trocas, né, de práticas, de projetos, de teoria, né? Então o Makerzine hoje ele é aberto para qualquer professor que tenha um projeto que gostaria de trocar com outros, né? E é isso, né? O Duvidando a gente consegue contemplar os alunos e o Makerzine a gente contempla os professores. Eu acho que isso faz tanto sentido que combina muito com o motivo da Nexo existir, né? A Nexo também existe porque eu e o grupo de professores que, enfim, alimentamos o conteúdo, criamos o conteúdo, pensamos assim, né? Você falou uma coisa muito poderosa, na minha opinião, que é o seguinte: juntos a gente é tão forte enquanto grupo, né? Que mesmo sem estrutura nenhuma e sem institucionalização desses espaços em que a gente pode trocar, mesmo assim a gente consegue construir coisas legais juntas, né? Eu vivi isso também, eu tive algumas ideias de projetos muito bacanas que eu fiz com colegas de profissão e tal, que a gente pensou juntos, às vezes almoçando, ou sentado no bar na sexta-feira, ou conversando no WhatsApp, quando a gente já estava exausto. Imagina se a gente ter feito essas trocas num espaço, num ambiente, não precisa ser físico, propício, né? Mas um ambiente digital, tal, propício, que tivesse ferramenta, que tivesse uma biblioteca docente e tal. Isso até existe em algumas escolas de ponta que levam a formação continuada um pouco mais a sério, né? Algumas escolas bem premium, algumas levam um pouco mais a sério. Mas eu tenho um contraponto. A minha experiência de formação continuada em escola, que eu estudei, né? Não o que eu vivi, mas o que eu estudei, é que muitas vezes é uma palestra, né? A formação continuada é assim: você contrata uma pessoa mega especialista acadêmica, que tem seu valor, não tem problema nenhum. Ela vai lá, né? Dá uma palestra para os professores e acabou. E vai embora. Tchau, E a gente fica lá, tipo, tá, e agora, né? Então, eu acho que iniciativas como o Makerzine, elas buscam justamente dar esse espaço que a palestra não preenche, né? Sim, sim. A gente percebe que, tanto nas discussões da faculdade, eu vejo que apesar de ter feito licenciatura em física e tal, eu sempre critiquei bastante o meu curso, porque eu achei que ele fosse pouco prático. Né? Eu até costumo brincar e falo que se eu descobrisse que eu fosse alérgico a giz, depois de ter me formado, talvez eu morreria na sala de aula sem saber, né? Porque assim, ninguém pegou num giz, ninguém chegou para você e falou: olha, escreve na lousa para ver como é que é. Olha, eu faço desse jeito, né? Então assim, de 4 ou 5 anos que você tem num curso de graduação, você tem poucos momentos dessa troca, né? E prática, assim, quase nenhuma, né? E
E assim, eu posso falar que a minha faculdade é boa, né? A sua faculdade é boa também, a gente se formou em A ótimas mesma, né? faculdades, Talvez a é a gente tenha mesma. feito licenciatura juntos, inclusive. É, e assim, se nas faculdades de ponta, né, a gente tem essa postura com relação à prática, me preocupa muito nas outras faculdades, né? Como que isso é feito, né, em outros ambientes. Então, assim, eu acho que a gente não tem uma resposta para isso dentro da faculdade, né? E aí eu acho que é mais um reforço para a gente trocar, né? Mais um reforço para o Makerzine, mais um reforço para essas lives acontecerem, né? Sem dúvida. E aí, puxando o gancho disso, para tentar Uhum. levar a gente para a próxima discussão, né? Porque, o que, que você acha que tem dentro de você que, diante dessa situação toda que a gente descreveu agora, e que educador, professor é muito bom nisso, a gente estava reclamando, né? Nós estamos aqui em live há 16 minutos, até agora a gente estava reclamando bastante, né? Que é típico também da nossa profissão. Não Sim, sei, muito bom. passar dos professores é uma reclamação sem fim e muitas vezes justificada e justa e que faz sentido, estou brincando, né? Mas Sim. faz. O que, que você acha que tem dentro de você que te tirou desse lugar de quem identifica o problema e te levou para um lugar de quem tenta criar uma solução para esse problema? Fala, beleza, eu não tenho respaldo da universidade nesse momento, então eu sei que existem, Uhum. eu, Carolina, né? Eu sei que existem iniciativas para trazer a faculdade mais para a prática, por exemplo, Uhum. programas de residência, que são muito legais, né? Residência pedagógica, modelo de Stanford, já tem universidades brasileiras particulares tentando implementar, não sei das públicas. Eu não tenho o respaldo da universidade, eu não tenho o respaldo da escola, mas tem algo dentro de mim que me faz querer transformar esse problema em solução. O que, que você acha que é isso que tem dentro de você que te fez criar o Makerzine? Então, cara, eu acho que uma boa pergunta. Eu passei muito tempo trabalhando com material apostilado, né? A minha formação prática, né, é basicamente atrelada a material apostilado. Eu acho que o material apostilado ele tem o seu mérito, né? Porém, ele tem pontos negativos que acabam engessando o professor. Né? Eu não tinha pensado sobre essas coisas até ser convidado para gravar os vídeos. Né? E aí, depois que eu vi o resultado, né, desses vídeos, eu percebi que a minha aula presencial e que a minha aula gravada eram exatamente as mesmas. Né? E se elas são as mesmas, não tem sentido ter o professor Terra lá ao vivo. Né? Põe um vídeo lá e resolve o problema. Põe um vídeo em 1000 salas e resolve o problema. Né? Para que a gente gasta a garganta, né? É exato, né? Eu gravo uma aula só e nunca mais eu dou aquela aula na minha vida, a não ser que eu queira atualizar aquela aula. E assim, não estou defendendo essa ideia, por favor, tá? Mas Se você foi entrou isso que. agora, né, e tá pegando esse É, trecho, fique, porque tem mais. fica, não estou defendendo essa ideia. Mas o que eu estou defendendo, na verdade, assim, que a partir desse momento eu comecei a questionar algumas coisas na minha atuação. Né? E aí, assim, será que eu realmente consigo fazer esse aluno sair daquela posição sentada por 45, 50 minutos só ouvindo, né? E aí eu comecei a ver que existem iniciativas interessantes, né? Metodologias, você não tem que gastar dinheiro com, com super tecnologias para conseguir inovar. Então acho que assim, são posturas que você começa, né, a desenvolver, que aí isso te dá uns estalinhos, né? Viram chavinhas assim, e aí você percebe que essa educação tradicional ela já passou, foi o tempo dela, a gente precisa começar a fazer coisas novas, né? Mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta. Ou Vou respondi? refazer a pergunta. Eu acho que você É, respondeu, mas vamos falar um pouco mais sobre ela, né? Eu perguntei, o que, que você acha que tem em você, quais as suas características pessoais que te colocaram nessa jornada de tentar resolver o problema que você identificou? E não apenas, como às vezes acontece, né? Olhar para o problema, falar, beleza, tem esse problema aqui, e congelar e aguardar uma solução que vem de fora. E longe de mim defender que não devam existir soluções de fora, eu acho que sim. Eu acho que o Estado tem um papel importantíssimo e precisa melhorar vários aspectos da educação, as escolas têm seu papel e a universidade também, né? Mas nós, como agentes, né, o que, que a gente precisa ter de qualidade para se colocar nesse lugar de quem resolve, de quem acha a solução?
Então, acho que foi esse ponto que eu fugi um pouquinho só de finalizar a resposta aí. É, eu acho que a partir desse momento que você vira a chavinha e percebe, poxa, talvez essa aula tradicional não seja tão efetiva, né, você começa a buscar alternativas. Então, eu acho que o que precisa ter é um incômodo, né? Porque a partir do momento que você não está incomodado, você não vai sair do lugar que você está, né? A inércia, ela é agradável, ela é uma regra para a natureza inteira, assim. Então, se você estiver dormindo, você vai continuar dormindo se você não tiver a vontade de fazer xixi, ou sua mãe resolver te acordar, ou enfim, um barulho acontecer. Então, alguma coisa tem que te tirar, né, dessa inércia, desse estado. E aí, eu acho que o Makerzine é interessante, eu acho que o Nexo é interessante, porque é muito difícil você ter essa iniciativa sozinho. Né? É difícil você perceber que alguma coisa te incomoda ou que alguma coisa incomoda outra pessoa partindo de você mesmo, né? Então é importante que a gente troque figurinhas para perceber, olha, professor, não precisa fazer a revolução, mas e se você mudar essa vírgula aqui? E aí o professor começa a ter esse estalo também, né? Como a gente teve nessas trocas de ideias com os nossos amigos, com outros professores. Então, esse incômodo, ele precisa existir, né? E aí as nossas iniciativas, Anexo, o Makerzinho, eu acho que eles proporcionam isso, né? Para o professor pegar e perceber, olha, tem gente fazendo alguma coisa diferente. Talvez se eu pegar esse pedacinho aqui, eu consiga mudar alguma coisa na aula, né? Então, acho que a resposta é incômodo. Acho que esse incômodo tem a ver também com inconformismo, né? E aí, quando a gente traça um Tem. paralelo, e aí começando a traçar um paralelo entre essa posição inconformada e incomodada na educação, que busca trazer mudança, e como a Bruna Vilela está falando, quando a gente está junto é mais fácil fazer a revolução, sim, porque se o incômodo, como você falou, Rodrigo, se ele é para várias pessoas, né, ele fica mais forte, engrossa o couro e fica mais forte de chegar lá. Se isso acontece na educação, isso também acontece no mundo, muitas aspas aqui, empresarial corporativo, né? E aí eu acho que tem uma palavra que ela é chave para a gente entender como que essas duas coisas podem se conectar do ponto de vista de quem faz acontecer, de quem faz solução, que é o empreendedorismo. E aí eu queria saber o que você acha dessa palavra, né? O que você acha que é empreender para você? E se você vê esse paralelo, por que eu estou te perguntando isso? Na última live que a gente fez aqui, a gente conversou com a Bianca Urata. E a Bianca, professora de inglês, a gente estava falando sobre propósito na educação. E a Bianca é empreendedora, ela tem um curso de idiomas maravilhoso, eu sou aluna dela, inclusive, que é Humanas Idiomas, eu francês lá, fazendo um merchan aqui, não pago. E aí a gente estava conversando sobre como o propósito por trás de uma iniciativa é tão importante na escola, então numa aula, quanto é quando você tem uma organização de professores e tal, né? E essas coisas andam em paralelo. E a Bianca me indicou um livro maravilhoso que chama Quinta Disciplina, que começa dizendo assim: o problema das grandes corporações e das empresas, e por que todas as pessoas estão infelizes no trabalho, é o mesmo problema da educação. E por que os alunos estão tão infelizes sentados na carteira? Que é porque todo mundo perdeu, não faz sentido, a gente está ali para caber numa caixa e tal. E aí surgiu na conversa com a Bianca essa palavra, né? Essa postura empreendedora. Então eu queria saber o que você acha disso, você que é um empreendedor em educação, o que é empreender para você e como você traça esse paralelo entre esses dois universos? Legal. Eu acho que é importante deixar claro que, para mim, tá? Para mim, empreender não significa abrir empresa, tá? Eu acho que é bem importante isso daí. Eu acho que, assim, desse incômodo que a gente estava falando, você percebe problemas, né, nos lugares que você trabalha, nas formas com que você trabalha, né? E aí, a partir do momento que você percebe os problemas, você pode propor soluções, né? Eu acho que isso é a essência do empreendedorismo, né? É porque o empreendedorismo acabou gourmetizado, né? A palavra ficou meio chavão, né? Isso, então a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente fala em empreendedorismo, porque a ideia não é você fazer a startup e fazer os pitchings e tudo mais. Não é isso. A ideia é que você propõe uma solução de um problema. E aí, de novo, da mesma forma que eu falei da tecnologia, você não precisa gastar dinheiros para conseguir a super tecnologia.
Não, às vezes você tem, por exemplo, tem um professor do Duvidando que é o Alex, que ele trabalha com os alunos fazendo um tribunal. E aí ele tem uma lista com, não sei, 50 assuntos que os alunos escolhem qual assunto vai ser trabalhado, e eles passam, assim, 3 meses estudando sobre aquilo, porque vai acontecer, né, um tribunal em que você tem grupos que defendem e grupos que não defendem aquela ideia. E assim, você não gastou R$ 1 com isso, né, a não ser usar a estrutura que já existe. E aí você está fazendo uma puta aula maravilhosa, assim, né? Aí, o Alex está aí, ó, com a gente, acompanhando. O Boteco do Foucault. Gostei desse nome. Assim, é uma dinâmica que é... Ah lá, Tribunal Silva Prado. Obrigado, Alex. E é uma dinâmica, assim, maravilhosa, porque os alunos se preparam, né? Eles sabem do que eles estão falando e aí eles vão lá e defendem. Tem propósito, né? Tem propósito, tem um fim isso, prático, né? Eles estão se preparando para uma coisa que é real, que é saber argumentar, saber defender um ponto de vista. Isso faz muito sentido. Principalmente, eu gostei muito dessa ideia dele ter um banco de temas, né? Isso me lembrou de uma prática que eu fiz uma vez, se você me permite, eu queria contar. Claro, por favor. É o seguinte, eu gosto muito desse projeto, foi super legal e os alunos adoraram. A Bruna Viala está até falando que o projeto está no Makerzine do tribunal, é isso, Bruna? Boa, Bruna, é verdade. O Alex publicou lá. Quem estiver assistindo pode ir lá direto. E depois, se você gostar, Rodrigo, eu mando também essa proposta que eu vou contar agora para o Makerzine, que é a seguinte. Eu dou redação, né? Sempre tem muita aula de redação de língua portuguesa. E aí, eu tinha que ensinar o gênero discursivo carta. Beleza, carta. Tá. Só que os alunos de hoje, eles são nativos digitais, né? Então, pensa num aluno de 10, 11 anos tendo que aprender sobre carta, selo, correio. É um negócio que para eles é super desconectado da vida real. Mas é um gênero discursivo importante e a carta é relevante até hoje, né? Sim, sim. E aí, o que eu vou fazer para eles aprenderem carta e se importarem com carta? E aí, na época, estava rolando a crise de refugiados. Por conta dos problemas da Síria e tudo mais, lembra? Isso foi 2017. E aí, eu vi um dia à noite, eu assisti um documentário de uma refugiada chamada Rania, e ela filmou todo o trajeto dela saindo da Síria até chegar na Europa. Agora eu não lembro para que país ela foi, do leste europeu. E, foi um documentário super complicado e tal, mas era próprio para a idade. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse documentário, e a primeira coisa que eu fiz foi pedir para os alunos do ensino médio legendarem. Legal. Um projeto interdisciplinar com inglês. Eu falei, eu preciso passar esse documentário para o 6º ano, eles não dão conta de ler ainda. 6º ano. 6º ano, legenda para mim, beleza. Aí eles legendaram. Aí o que eu fiz com o 6º ano? Eu falei, gente, para que serve carta? Para a gente se comunicar com alguém que está longe. Mas por que a gente faria isso via papel, se a gente pode fazer via e-mail, WhatsApp e tal? E aí, discutindo com eles, a gente chegou até arrepiei de lembrar. Eles que trouxeram essa ideia. A gente pode mandar a carta porque pelo papel vai mais carinho, vai mais afeto. Vai amor, a gente pode mandar um presente, um origami, vai a sua caligrafia. Bom, aí a gente assistiu o documentário e aí, fizemos foi uma sequência didática, né? Foi um trabalho longo, um projeto longo, mas aí o que eu conversei com eles foi: hoje, o que vocês, alunos do 6º ano, podem fazer pela Rania? Construir um mundo melhor, tudo isso é legal e é importante, mas está muito no futuro, né? Eles vão virar cidadãos globais que vão trabalhar por um mundo melhor. Mas o que a gente pode fazer hoje? Hoje a gente pode mandar uma carta para ela cheia de amor. E aí, o que eu fiz? Eu criei um Twitter da turma, a gente perturbou a Rania até ela responder uma caixa postal. E aí os alunos escreveram a carta, traduziram para o inglês com a teacher, com a professora, então foi interdisciplinar. Eles fizeram um monte de desenho, porque 6º ano eles ainda são crianças, né? Fizeram desenho, dobradura, tudo que você pode imaginar. Uma menina até comprou um colarzinho, eles embrulharam para ela. E a gente mandou. E aí o gênero discursivo fez sentido, porque ele era diferente mandar a carta nesse contexto do que mandar um e-mail. E aí eu acho que é nesse sentido o projeto do tribunal, né? Esse é o sentido do empreendedorismo na sala de aula. Eu tenho um problema que o meu aluno precisa aprender que os conhecimentos que ele vai adquirir aqui na escola, vai construir, eles estão a serviço de coisas maiores, né? Do que só saber que a carta
representativo, cabeçalho e tudo mais. Foi bem marcante isso. Eu acho que a gente se prende muito a manuais, assim, né? Então, aí eu falo da minha área, que é mais fácil, né? Porque são equações e aí você fica nisso, tipo, quando que você vai utilizar uma equação dessa de verdade? Né? Mas quando você propõe para um aluno que ele construa um carrinho, por exemplo, né? E não precisa ser um negócio elaborado, não, é o que eu sempre falei, não precisa ser. Pode ser um carrinho feito com um elástico, né? Que você roda, né? Usa o elástico para dar tração para ele. E aí esse aluno passa a entender coisas, né, que não dependem da equação. Né? Ele usa a equação para interpretar de uma forma melhor aquilo. A equação complementa o que ele já viu na prática, com o carrinho dele. E aí a coisa passa a fazer muito mais sentido, né? E aí a carta é a mesma coisa, o tribunal que a gente estava falando é a mesma coisa, né? Então acho que é esse propósito, assim. A gente precisa pensar nesses projetos. E aí, um fator para mim é importante, que é o tempo, né? Quando a gente está atrelado a um material, a gente acaba ficando muito preso a isso, né? E tem que cumprir esse material. Quando a gente tem uma liberdade maior, às vezes a escola não escolhe um material apostilado, né? E dá essa liberdade para o professor, eu acho que ele pode pensar num projeto maior, né? Como o tribunal, como a carta, que deve ter durado 3 meses, estou supondo. Talvez mais. Acho que foram uns 2 meses. Depois a gente conseguiu encerrar em menos de um trimestre. Fazendo assim, tá. Foi longo. Então, é um projeto longo. Então, assim, se a gente quer que o aluno crie essa autonomia de pensar, a gente também não pode entregar tudo pronto para ele, né? Então, a gente precisa escolher o que a gente quer, né? Treinar o aluno para o vestibular, e aí a gente cria um monte de calculadoras, né, que sabem fazer contas, ou a gente quer criar um aluno que critica, que pensa, né, que escolhe coisas conscientemente, né? Eu acho que a minha opção é a segunda. Eu tô com você e eu acho que essa dicotomia ela é muito complicada. Talvez para os professores não seja tão difícil essa escolha, Sim. né? Talvez para a gente esteja um pouco mais claro que, tipo, entre ser autônomo e saber escolher e decorar a fórmula para passar no vestibular, talvez para o professor esteja mais claro, mas para a família nem tanto, né? E deve ser muito difícil, né? Escolher uma escola que seja por projeto sem garantia daquele resultado que a gente super consegue medir rapidinho, que é o vestibular. Agora, uma coisa complicada estava falando hoje isso mais cedo com alguns amigos, e acho que tem a ver com o que a gente está falando agora, até que ponto é saudável, né? O aluno que vai bem no ensino tradicional, foi meu caso, eu fui bem, a vida inteira na escola, sempre fui bem. A que custo? A que custo emocional? A que custo de saúde mental, né? O quanto eu tive que me mutilar, entre aspas, usando os termos que uma amiga usou, a Ana, que acho que está aí, beijo. Quanto eu tive que me mutilar emocionalmente, desenvolver ansiedade e ficar com muito medo de errar e de falhar, e a pressão do vestibular, aquele pânico que a gente sentiu antes do vestibular, para conseguir fazer tudo isso dentro do modelo tradicional. Voltando um pouquinho para o Makerzine, Sim. Depois dessa reflexão, conta pra gente como que o professor pode fazer para usar o Makerzine como recurso ou para mandar recurso, e quais dicas você daria para um professor que está começando agora, nessa jornada aí de abrir um pouco mais de mão dos manuais, que a Bruna está falando que tem seu valor, e tem mesmo, né? Mas tem seu lugar, como você disse. Né? Então, o professor que está começando e que ainda está mais preso nos manuais, que dica você daria para ele, aproveitando do seu canal? Legal. Eu acho que assim, os manuais só, comentando rapidamente, eles são importantes, né? Mas a gente não precisa decorar os manuais. Eles estão lá para isso, né? Para consultar. E eu acho que o Makerzine é um pouco assim também, né? A gente não precisa decorar os projetos que estão lá. Eles estão lá para serem consultados. Né? E aí a proposta inicial para qualquer professor que encaminhe um projeto é que ele seja livre para ser compartilhado. Então a gente usa a licença Creative Commons, né? Que permite que outras pessoas reutilizem aquele projeto, tá? E aí a única coisa que a gente pede é para citar o nome do professor, só, né? Então assim, todos os projetos lá do Makerzine são abertos, não existe senha, não existe login, eles podem ser baixados em PDF, né? A ideia é realmente proporcionar essa troca, tá? E a ideia é que qualquer professor possa encaminhar um projeto,
Tá? Tem lá no Makerzine um espaço para ele entrar em contato, se ele quiser. Tem Instagram do Professor Terra, tem Instagram do Makerzine, tem Instagram do Duvidando, qualquer via que o professor queira, tá? Ele pode entrar em contato comigo ou qualquer pessoa do Duvidando para propor isso. Então, assim, é facilitado, né? E com relação aos novos professores, eu acho que assim, a gente precisa primeiro conhecer como esse sistema todo funciona. Né? Você está numa escola, você começa a aprender como essa escola funciona, aí você começa a enxergar alguns problemas e aí você começa a propor a solução, né? Ou algumas soluções. Então eu acho que esse é o caminho natural das coisas. Para os professores que estão começando agora, eu acho que assim, eles precisam primeiro conhecer um pouquinho de como funciona aquele ambiente novo que ele está, né? E aí ele perceber quais são as possibilidades de atuar. Então, se ele percebe que uma galera tá muito parada, então ele pode propor uma aula mais dinâmica, né? Então não é reinventar a roda, né? Não é, de novo, não é super tecnologia que vai resolver o problema, mas é começar aos poucos, né? Mas assim, principalmente trocar, né? Conversar com outros professores. Eu sempre recebi excelentes dicas de professores mais velhos. Eu nunca recebi um feedback negativo, né? Do tipo, olha, você não merece ou não quero trocar isso com você. Então, assim, eu percebi que os professores estão sempre abertos para trocar. Eu acho que a gente só precisa chegar e pedir, né? Olha, minha aula é assim, assim, assim. Como que você faz? O que você acha interessante, né? Você acha que isso é legal? Então, essa troca é essencial, tanto presencial quanto no EAD, né? Que a gente vive EAD agora. Falando nisso, pensando nesse EAD e nessa nova proximidade que ao mesmo tempo é distante, fisicamente e tal, Uhum. que estratégias você acha que hoje a gente precisa adotar para conseguir construir uma rede efetiva, né? Porque tanto a Nexo quanto o Makerzine são empreendimentos, então formado por Uhum. professores que são empreendedores em educação, que querem reunir professores para compartilhar boas práticas e tal. Mas, para além disso, que estratégias, que ferramentas, que atitudes a gente precisa ter para conseguir fazer isso atingir muita gente? Olha, Carol, eu acho que isso tem muito a ver com a minha motivação de ter feito o Makerzine. Eu percebia, aliás, eu percebo ainda, né, que existem grupos de professores que têm os seus méritos, tá? Não estou desmerecendo isso, mas, por exemplo, esse grupo só conversava sobre Arduino, né? Para quem não conhece Arduino, uma plaquinha de prototipagem. E aí você não conseguia inserir aquilo num contexto, por exemplo, do outro grupo de professores que só conversava sobre Google for Education, ou outro grupo que está mais isolado também que conversava sobre Microsoft, Teams e etc. E aí eu percebia que essa galera ficava isolada. E aí parece que você está defendendo uma bandeira de um time, né? Do tipo, tem esse time aqui, tem esse time aqui, e eles não conversam entre si, né? E aí eu falei, poxa, por que não ter um espaço de trocas que a gente pode falar de tudo sobre educação, né? E no começo, a frase que eu usava para o Makerzine era atrelada à tecnologia especificamente, e depois eu mudei isso, e aí hoje eu uso tecnologia para a vida, né? Porque assim, a tecnologia, né, por si só, ela não te ajuda muito, né? Você não tem que aprender programação, né? Você tem que aprender programação porque você tem um ferramental interessante para resolver problemas futuros, né? Eu acho que esse tem que ser um... E aí a tecnologia ela é um intermediário nisso, né? Então, o que precisa é criar conteúdo que seja relevante. Primeiro, tem que fazer sentido para você, né? E isso passa a fazer sentido para outras pessoas que estão te acompanhando nas redes sociais. Então, às vezes você lança um post, eu vejo pela experiência que eu tenho com o Makerzine, você lança um post sobre Google que tem um alcance absurdo, assim, as pessoas amam e tal, mas aquilo não me satisfaz tanto, sabe? Eu queria falar um pouquinho sobre uma proposta de programação que está atrelada a um projeto de física junto com de geografia, e aquilo faz muito mais sentido para mim, né? Então eu acho que é saber como suas redes funcionam,
para atrair esses olhares. Então, assim, vez ou outra, né? Aí eu vou contar um segredinho, eu lanço um projeto Google, né, para chamar essa galera para perceber que existem outras coisas interessantes lá, né? Então tem um projeto Operação Cavalo de Troia, né? É isso, tem coisa lá que você pode fuçar que você vai ganhar muito, sabe? Então eu acho que é mais ou menos assim que a gente cria essa rede, né? A gente lança uma isca, né, e fala, olha, tem o Google aqui, mas também tem o Arduino, mas também tem a Microsoft, e tem mais outras coisas, né? Então eu acho que é isso. Eu achei muito bacana você falar isso, porque eu não sou da área de tecnologia, né? Sou da área de Uhum. linguagem, que também tem suas tecnologias, mas enfim, Sim. uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, começou a rolar uma onda nas escolas de somos uma escola digital, temos lousa digital, temos Aham. tablet. E eu me senti, assim como você não se sente contemplado com um post do Google, porque ele não está conectado ao propósito de ensino, à Sim. intencionalidade e tudo mais, ou à vida, né? Tecnologia para a vida, que é uma frase muito legal. A lousa digital também não resolve nada por si só, né? Então eu dei aula em escola com lousa digital que a gente usava para passar slide. Sim, volta no E aí, o PowerPoint, que você né? acha disso, né? Quais são essas modas de tecnologia que você acha que foram assim maior furada? E quais são as que você acha que são legais porque tem sido usado de um jeito pedagogicamente interessante? Legal. Eu acho que é uma pergunta bem difícil, para falar a verdade. Mas assim, Pode falar eu que acho. sei, não tem problema. A gente é super a favor do erro, do não sei, do vamos discutir juntos, vamos descobrir, conto depois. Olha, eu acho que o que você acabou de falar é uma boa resposta. Considerar o erro, né? Como você tinha falado também que você sentia toda aquela pressão para estudar e manter notas, né? E essa pressão, toda essa dinâmica, ela não permite erro, né? Tanto é que você perde ponto se você erra, né? O erro nunca é bem visto. Agora, se a gente pensa em pesquisa ou desenvolvimento de produto, né? E aí a gente tem área acadêmica, área industrial. O erro ele faz parte disso, né? É inevitável você lançar um produto, né, sem ter testado antes e mudado muitas coisas. É inevitável você chegar num resultado sem que você deu várias outras cabeçadas, né, no meio desse caminho. Assim, por que não considerar isso na educação, né? A gente só tem medo do erro, né? E aí tanto é que a É uma gente tem mentalidade muito fechada, né? É uma mentalidade. A Carol é, Dweck fala disso num livro muito bacana, que é o Mindset, que parece livro de uhum. autoajuda, mas não é não, é neurociência, né? Sobre como a gente tem medo de errar e se trava e se impede de criar coisas. Eu acho que, inclusive, isso é importante para quem quer empreender na educação, né? Porque o professor que vai Sim. inovar, que vai criar projetos diferentes, vai errar. Vai ter coisa que vai dar errado, né? E ele vai precisar É, pegar essa experiência que deu errado para transformar em novas experiências. para readequar, né? E esse processo é natural. Agora, se é natural para gente que é formado, que domina aquele assunto, imagina para alguém que está começando a vida, né? Que são os pequenininhos que estão na sala de aula, né? Eles vão errar. E aí, assim, eu percebi quando eu comecei a trabalhar com aulas makers, né? Que eu não tinha mais o controle da aula como eu tinha dentro de física, né? No ensino tradicional. E isso começou a dar um certo medo, assim, né? Porque os alunos perguntavam como que faz tal coisa. Eu não tenho ideia de como que faz tal coisa, né? E eu não tenho ideia passou a ser uma frase assim que eu adotei para mim, porque se eu sei os Libertador, né? resultados. Libertador. É libertador, porque assim, cara, não sei tudo, eu não sou o professor endeusado, assim, que é a enciclopédia. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Que inclusive ajuda muito no empreendedorismo. A partir do momento que você falou, meu, não quero mais ficar só nesse grupo, eu vou juntar tudo isso aqui, e aí, meu, sinto muito se a galera vai gostar ou não, sinto muito se está certo ou não, mas eu quero fazer desse jeito, né? E a partir do momento que você tem essa postura, a coisa anda, né? A coisa se desenvolve, e o erro faz parte, meu. Você tem que assumir isso pra vida, assim. Você começa a andar, você vai cair. Depois você aprende a andar, você vai andar de carro, você pode bater o carro em algum lugar ou ralar no estacionamento. E, enfim, eu acho que a gente tem medo do erro, né?
O Rodrigo Augusto, que é um outro Rodrigo, que também vai estar com a gente semana que vem, ou na próxima, agora eu tô meio perdida no calendário, mas em breve ele vai Aí, estar com a gente Xará, conversando aqui também. Seu Xará é um professor maravilhoso, deixou um comentário aqui que ele concorda com a gente, que o erro devia ser mais naturalizado entre profissionais da educação, né? E de fato. Porque também não adianta a gente dizer para o aluno que a gente é tolerante com o erro, que o erro faz parte da jornada, e a gente não ter esse olhar com a gente mesmo, porque o aluno, ele saca. Inclusive em toda. E aí, isso, voltando um pouco porque eu falei lá no começo, né? O aluno saca as relações macro da escola. Então, se o professor está para ele assim, ó, você pode errar, é seguro, mas o professor não pode errar dentro da escola, é incoerente, ele né? sabe que é mentira, que é papo do professor. Então, todo gestor escolar e professor que tem essa que está inconformado mesmo, devia estar preocupado com isso também, na minha opinião, que é, cara, se eu realmente acredito que o erro é parte do processo, não deveria também ser processo da Pro escola, aluno, não deveria ser do ponto de do vista todo, sistêmico, né? Mas, voltando ao assunto que a gente fugiu um pouco, das tecnologias. Quais tecnologias, para o bem ou para o mal, você acha que foram uma tendência que pegou e que podem aparecer aí na sala de aula para esse professor que está com essa cabeça que a gente está falando aqui, né? Que está com coragem, que está com menos medo de errar e que quer diversificar a própria aula, empreender nesse sentido? Então, Carol, como físico, tá? Eu preciso trazer um pouquinho do que eu estudei, e aí eu percebo que em todo o desenvolvimento na história de tecnologia, ele vem sempre com dois lados, né? Você sempre vê a prática boa e a prática ruim do uso dessa tecnologia, né? E eu acho que eu vou usar esse argumento para responder a sua pergunta. É legal a lousa digital? Sim e não, sabe? Se a gente chega num ponto de ter que usar só o slide, pô, talvez a lousa digital não esteja lá cumprindo a sua função. Mas se nesse momento eu estivesse usando um vídeo e aí isso complementou a minha aula, essa lousa digital já fez uma puta diferença na sua sala, né? Então, eu acho que a preocupação é exatamente essa. A tecnologia ela tem que ser uma ferramenta, né? Eu acho que eu já falei isso, inclusive, aqui, e eu acho que essa ideia ela tem que estar bem presente para todos os professores que pensam em desenvolver algo novo. A ferramenta ela não pode ser a justificativa final, né? Você vai usar a lousa digital? Beleza, então você vai sim aprender a usar um slide, você pode usar um slide vez ou outra, beleza. Você vai usar vídeo, você pode usar uma simulação. Ela permite tantas outras interações que vão além, né, do slide, que aí sim, uma vez que você tem todas essas opções, você fala, beleza, eu vou escolher hoje a apresentação, né? Porque a dinâmica da aula precisa disso, esse momento da aula precisa disso. Mas amanhã eu não vou nem ligar essa lousa digital, os meus alunos vão sentar no chão ou vão fazer um círculo. Então eu acho que como você adequa essa tecnologia à sua aula é que faz ela ser boa ou ruim, né? E aí, assim, Acho de que a novo. palavra que resume isso que você está falando é intencionalidade, né? Então, se eu vou usar essa ferramenta porque eu tenho uma intenção pedagógica por trás, porque eu sei qual objetivo eu quero atingir e porque ela é fundamental para esse percurso, né? É o propósito, né? Para que fazer aquilo? Você quer fazer uma aula mirabolante, linda, com um Arduino piscando, tal, mas o que seu aluno faz com aquele Arduino, né? E aí essa questão ela veio, eu já questionava isso antes, assim, do que adianta eu ensinar meu aluno a fazer 1000 cálculos de resistores e campo elétrico, se na vida adulta dele ele não sabe trocar uma resistência de chuveiro, né? Então assim, para que serviu essa educação, né? Se a educação é Ó, vou te dar só vestibular. um exemplo real. Esse fim de semana, eu e meu marido fomos tentar comprar um aspirador de pó, porque o nosso tá uma porcaria. E lá fomos nós. A gente escolheu o modelo, a gente não vou fazer merchan de graça, então a gente escolheu o modelo tem acho que 4 modelos diferentes da mesma marca de aspirador de pó. E a diferença, tinha uma diferença na potência. Só que a gente não achava opções no site, em lugar nenhum, no YouTube, em lugar nenhum, não tinha. Parecia que era meio para confundir e tal. E aí a gente achou no site de uma das lojas, e aí eu não sei se eu vou falar direito, se eu falar bobagem, você me perdoa e tudo, e errar é natural, e faz parte, eu não lembro disso, faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Mas um dos modelos lá, na potência estava assim, acho que era 18,4 V.
ou W. E o outro estava tipo 1.400 W ou V. Aí eu pensei, gente, um é voltagem, o outro é nem sei. E como é que eu vou comparar essas duas grandezas diferentes? Tipo, é watt, é volt? O que é potência? Será que ele vai sugar mais ou menos por causa disso? Resultado, a gente escolheu aleatoriamente o que a gente gostou mais, porque a gente não conseguiu Sim. comparar a potência e a vendedora menos ainda, não conseguiu, piorou. Tipo, ninguém ali sabia, porque não estava escrito em lugar nenhum. A gente acabou indo numa loja presencial porque a gente estava com medo de comprar pela internet, não adiantou nada, ou seja, todas as pessoas aí tiveram falhas conceituais importantes. Eu, marido da vendedora, e isso é o uso da final, né, cara? Foi desesperador, eu me senti muito mal. Então, e é isso, né? Agora, por exemplo, se alguém, em algum momento dessa educação que foi passada, tivesse mostrado dois motores pequenininhos com potências diferentes, você não precisa fazer conta, você não precisa saber qual é a relação entre potência e tensão. Precisa você entender que um é mais potente porque tem alguma coisa relacionada com energia do que o outro. Estava resolvido o problema, né? Então, assim, conceitualmente, perfeito. Aí eu acho que a educação seria efetiva, né? Agora, a gente fica preso fazendo conta. Se eu conseguisse literalmente tomar uma decisão, né? Exatamente. Tomar uma decisão, não, acho que sim, né? Com base numa informação que eu tenho, né? E eu não consegui, porque assim, tudo bem, eu reconheci que um era mais potente que o outro, mas quanto? Vale a diferença de dinheiro? Porque eu tô falando de bastante dinheiro de diferença entre um modelo e outro. E aí, como é que eu faço para calcular esse custo-benefício, a relação entre o valor, o preço e a potência? Foi uma confusão e eu não consegui, né? Então, será que essa educação me capacitou ou ela só me deu conteúdo? Acho que sim, acho que sim. Ah, e aprendeu a fazer continhas para passar no vestibular também. Isso eu fiz muito bem, passei bem colocado, depois faço terapia até hoje para superar os traumas, né? Mas passei no vestibular. Fui em 8º lugar, gente, foi um sucesso, minha família achou maravilhoso. Rodrigo, por incrível que pareça, a gente tem só 8 minutinhos de papo. Então eu queria te convidar a falar um pouquinho sobre algumas dicas culturais de leitura, referências que você tenha e que você acha que podem ajudar um professor nessa jornada de criar aulas mais interessantes, que sejam empreendedoras, porque tem como propósito resolver um problema real, e também para ajudar esses professores que estão inconformados como a gente, que querem alguma coisa a mais e que querem reagir. O que você diria de sugestão, de dica? Olha, começando de uma forma muito básica, tá? Eu acho que assim, a gente precisa aprender um pouco melhor a pesquisar coisas, né? Porque a gente fica muito preso em vou achar uma referência num livro ou uma referência acadêmica, e aí às vezes a gente perde alguns detalhes mais práticos, né? Menos formais, assim. Então, assim, primeiro de tudo é fuçar no buscador. Pode ser Google, pode ser DuckDuckGo, enfim, buscador não é, mas é fuçar, né? Então, você está com alguma dúvida, algum colega seu comentou algum termo que você não conhece, já dá uma pesquisada, né? E aí você começa a se apropriar desses termos, e aí esse termo que você pesquisou hoje vai te levar para um outro termo amanhã. E assim, eu acho que essa postura, ela é essencial para um professor que está insatisfeito. E aí eu sinto que eu estou eternamente insatisfeito, porque eu estou sempre pesquisando alguma coisa e tem um termo novo. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso, né? Eu sei que também esse termo é muito clichê, mas aprender a aprender, né? A gente precisa saber como que a gente vai recebendo essas informações. Então, eu acho que a primeira dica é pesquisar. Sai pesquisando em tudo quanto é canto, coisas que você vai achar vão ser estranhas, coisas vão ser boas, e aí você vai criando a sua ideia nessa cabeça toda, assim. Né? Agora, voltando para umas referências mais formais, né, porque também são importantes, eu peguei dois nomes que para mim são fortes, não são de matérias específicas, né, física, linguagens e etc., mas falam sobre novas posturas. Né? Eu peguei o Philippe Perrenot, acho que eu falei certo, né? Sim. Beleza. Se minha professora de francês estiver assistindo aí, puder mandar pra gente um feedback da pronúncia, mas
Acho que tá Não bom. infarte, por favor. Ele tem um livro que chama 10 Novas Competências para Ensinar. E outra referência muito boa é o Edgar Morin, também estou arriscando aí no francês, que são os 7 saberes necessários à educação do futuro. Tá? Ele fala Então, bastante de socioemocional, né, amor? Eu gosto muito dele também. sim, e aí assim, são detalhes importantes, né? São detalhes que vão te despertar para outros olhares, que vão fazer você buscar novas coisas, novos termos. Então, assim, eu acho que são duas referências para quem está incomodado, né? Começar a buscar novas coisas. Eu estava vendo na semana passada o Edgar Morin tava fazendo live. Eu fui pesquisar quantos anos ele tem 99 anos. E ele tá fazendo live aí, assim, né? São forte e é absurdo. A Meta gente de tem que. vida, hein? Isso É, meta aí. de vida. Então, assim, acho que a gente tem que consumir, né? Essas pessoas, elas ainda estão vivas, a gente vai ver lives delas, né? E com certeza eles têm muito para passar pra gente aí, né? É claro que existem muitos outros, né? A gente tem que ler, pode falar que a gente pode ler Paulo Freire, tudo bem, não tem Claro. problema? Então tá bom. Por favor. Poxa, Pelo né? amor de Obrigado. Deus. Então, gente, tem que ler Paulo Freire, tá? É essencial, assim. Então, eu acho que é isso. Tem muitos nomes, né, que a gente precisa conhecer. Não precisa ler todo o trabalho. Eu acho que é começar a ter um primeiro contato, né? Mas, assim, de novo, eu volto no compartilhar, meu. Conversa com o amiguinho. Com certeza esse amiguinho vai te dar mais dicas. Leu alguma coisa e vai trocar com você. Eu acho que é isso. E para a gente fechar, eu queria contar para o pessoal como que a gente se conheceu. Eu acho que é uma história interessante de como a gente Sim. pode ter uma postura aberta e como isso pode ajudar a gente a formar alianças profissionais e a crescer e a trocar e tudo mais. Eu estava navegando no LinkedIn e uma amiga minha, Isabela Corrêa, que também é empreendedora em educação, aliás, um beijo para a Isa, maravilhosa, uma Beijo, puta Isa. profissional maravilhosa mesmo. Ela me marcou num post do LinkedIn do Rodrigo que estava justamente procurando professores para conversar sobre o quê? Não sei. Aí eu fui chamar o Rodrigo e falar, Rodrigo, sobre o que você quer conversar? O Rodrigo, não sei. E foi a Só resposta mais conversar, né? maravilhosa, porque aí a gente marcou uma conversa, a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum e muita vontade de construir coisas interessantes em educação. E estamos aqui, pelo menos para mim, o papo foi super agradável. E eu tenho Eu tenho certeza, certeza. pelo menos do meu lado, eu tenho uma intuição, não certeza, uma intuição, de que vai sair mais coisa boa dessa parceria, porque esse é o poder da rede de Tá aí. professores, né? Quando a gente se abre para essas alianças e para essas oportunidades, coisa nova surge. E aí, eu vou deixar uma dica, talvez um pouco controversa, de leitura, porque não é uma leitura que habita muito o mundo da educação. Aham. Primeiro, leiam Paulo Freire, é importante para todos, leiam Paulo Freire. A minha dica é um livro bem empreendedor, assim, mais no âmbito empresarial, mas foi um livro que mudou minha cabeça, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, depois eu deixo escrito no post. É um livro que me fez pensar Legal. muito sobre como todo mundo, na verdade, não sabe o que está fazendo e está com medo. E mesmo assim Perfeito. continua, e mesmo assim segue, né? Então é um livro de um cara super relevante em tecnologia. Eu esqueci o nome do autor, eu devia ter anotado, desculpa, não anotei. Mas é um cara que fundou uma empresa relevante pra caramba, e ele conta a jornada dele, todas as decisões difíceis que ele tomou, enfim. É uma leitura que realmente me inspirou a seguir, porque o erro vai vir, o fracasso vai vir, mas ele é parte. E acho que é Legal. isso. E, Rodrigo, foi um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que você vai voltar e que a gente vai fazer mais coisas e que as pessoas que comentaram aqui, já acabou! Que eu fiquei super feliz de ler. Estou adorando, obrigada. Fiquei muito feliz. Tenho certeza que essas pessoas vão ver a gente conversar mais vezes, né? Espero que sim. E te Foi um agradeço prazer. muito. Foi muito legal. Eu espero de verdade que a gente tenha mais ideias. Eu acho que vão surgir mais ideias sim. Já estão Futura... surgindo, né, nos Já estão bastidores. surgindo. Logo a gente vai publicar para o mundo. E, Carol, de verdade, muito obrigado. Tá? É legal trocar essa ideia. É legal poder falar um pouco da trajetória. Mas eu acho que é mais legal ainda perceber que essa trajetória é muito parecida com esses pares que a gente encontra por aí na vida, né?
E eu acho que isso isso aí. traz uma afinidade, né? E aí facilita, sim, para as ideias novas aparecerem. Com certeza. Conte comigo para isso. Um beijo, que nós temos só 15 segundos. O Instagram já está aqui gritando comigo. E até a próxima. Um beijo. Boa Tchau. noite. Valeu!